Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 436. Mestre da Morte. Esse foi o consenso geral entre as espécies que vivem em toda a galáxia. Eles também não estavam errados, já que a maioria dos necromantes só se preocupava em aprender feitiços de maldição e, no máximo, criar um bando de mortos-vivos para apoiá-los. No entanto, a maioria das maldições que eles usavam era facilmente combatida com a ajuda de habilidades básicas de cura. Era raro encontrar um necromante ou um mago das trevas, como alguns os chamavam, que pudesse causar danos severos e duradouros a qualquer um. A combinação de tecnologia avançada e a fácil disponibilidade de curandeiros quase tornavam os necromantes inúteis. Essa foi uma das principais razões pelas quais Nico baixou a guarda, apesar de ver o quão forte Ashton era apenas um dia atrás. No final, sua negligência e excesso de confiança se tornaram o motivo de sua morte. Ser um ser de classe A também tornou Nico um pouco arrogante, o que mordeu na bunda mais tarde. Naquela época, a equipe de Nico só podia ficar furiosa. Esta não era a morte que alguém de seu calibre merecia. Suas emoções já estavam por toda parte, mas assim que viram Nico se levantando, eles pensaram que ele havia sobrevivido milagrosamente e ficaram cheios de alegria. Infelizmente, esse não foi o caso, porque um momento depois, ele estava ajoelhado na frente de Ashton, assim como o resto de sua convocação havia momentos atrás. Seu comandante supremo se foi. O homem na frente deles não era nada mais do que um doppelganger retorcido e nada mais. Como você pode? O portador da espada de dupla energia gritou a plenos pulmões. Matá-lo usando traição não foi suficiente, então você decidiu contaminar seu cadáver. Eu não acho que caí o suficiente para ser repreendido por vadias traidoras como você. Ashton deu de ombros antes de caminhar até a borda da barreira enquanto o novo soldado das sombras o seguia de perto. Existe um ditado na Terra, não sei se vocês se lembram, mas dizia: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Seu líder queria me matar, então eu o matei. Como isso está errado? A essa altura, Ashton estava a centímetros do homem, que subconscientemente pulou para trás. O Zombie-Wolf tinha feito um número neles, matando o homem mais forte da cidade com tanta facilidade. Satisfeito com o medo em seus olhos, Ashton recuou para terminar o trabalho, pois a cerimônia de ressurreição estava incompleta. A figura sombria de Nico estava olhando ansiosamente para ele como um cachorro esperando por animais de estimação. Eu sei. Você quer um nome, certo? Ashton perguntou, e a sombra assentiu como o cachorrinho fofo que era. Ver seu líder em um estado tão lamentável quebrou qualquer determinação que os Ocunianos tivessem de revidar. Quando eles deixaram a Terra, seus antepassados juraram nunca mais sentir a humilhação da derrota, especialmente nas mãos de um mutante. No entanto, a história estava se repetindo. Os humanos foram derrotados mais uma vez, e desta vez sua derrota foi mais humilhante do que antes. Pelo menos era assim que eles se sentiam naquele momento. Considerando os seus modos de vida traiçoeiros, eu deveria lhe dar um nome que reflita isso, Ashton murmurou enquanto coçava o queixo. Dolus, é assim que você será conhecido de agora em diante. Obrigado, mestre. Dolus respondeu alegremente. Ashton imediatamente usou detecção em Dolus para revisar suas informações. Com base nas estatísticas, Dolus era um pouco superior ao Atlas. No entanto, suas habilidades poderiam ter sido melhores. No geral, ele foi uma excelente adição à equipe. O choque veio quando Ashton notou a aula de Dolus. Shadow Tirante? Que porra é essa? Ashton murmurou. Eu conheço meu quinhão de mortos-vivos, mas esta é a primeira vez que ouço falar de algo assim. Ashton esperava que algum pop-up surgisse e acabasse com suas dúvidas, mas, infelizmente, nada aconteceu. No entanto, havia uma coisa mais importante que imediatamente roubou sua atenção. Sublinhado, o efeito de sinergia está ativando. Condições cumpridas. Mestre da Morte, sinergia épica. Sempre que 5 ou mais seres mortos-vivos se reúnem perto de seu mestre, todas as habilidades de necromancia recebem um bônus.
Maior o nível dos soldados esqueleto é aumentado para corresponder ao nível mais baixo entre os mortos-vivos e invocados. Esqueletos especializados compartilham seu kit de batalha com a convocação de mortos-vivos. Maior usuário pode convocar até 20 zumbis para ajudar na batalha de Valhalla. O nível dos zumbis é metade do nível do usuário. Os genes mortos-vivos devem estar ativos para que essa habilidade entre em vigor. Maior o tamanho de armazenamento dos esqueletos em Valhalla, aumentou para 450. Maior usuário não pode fazer mais soldados mortos-vivos até que um lixo seja invocado. Sublinhado, foda-se Dolos, concentre-se nisso. A voz animada de Astaroth foi o suficiente para Ashton saber que ele havia acertado o jackpot. A invocação de mortos-vivos de nível mais baixo tinha que ser celeste, mas até ela estava no nível 76. Mantendo o efeito de sinergia em mente, Ashton essencialmente tinha um exército de esqueletos de grau C sob seu comando. A maioria dos quais compartilharia aqui de batalha com Atlas Sven. Convocar zumbis também foi um bônus decente. O único problema era o lixo. De acordo com o efeito de sinergia, ele não poderia mais invocar um morto-vivo para si mesmo até invocar um lixo. Infelizmente, o método de invocar um lixo era desconhecido para ele. Oi bastardo, por que você continua se esquecendo da minha existência? Você sabe como invocar um lixo? Não, mas você tem algo que pode ajudar. Abra seu inventário. Ashton estava confuso e sem disposição para uma das pegadinhas de Astaroth. No entanto, como ele não sabia nada sobre o assunto, ele confiou nas palavras de Astaroth. Veja, eu disse que tinha algo para você. Um livro antigo estava brilhando em seu inventário intitulado O Grimório da Morte. Foi o mesmo livro que Astaroth pegou no Palácio Oriental depois de passar pelo julgamento espirituoso dos esquecidos. Se alguma coisa pode ajudá-lo, é isso. Parabéns por fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Sim, eu concordo. Escolher você como meu anfitrião não foi a coisa certa. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 437. Venham todos. Por mais que o povo de Zana quisesse atacar Ashton e suas tropas, eles não tiveram escolha a não ser ingerir sua raiva. No entanto, havia outra pílula amarga que eles não conseguiam engolir. Sem Nico e Ciclope, ninguém poderia salvá-los da Horda, mesmo que os mercenários decidissem poupar suas vidas. Normalmente, eles teriam implorado aos mercenários para ficar e ajudar, mas isso não era mais uma opção, pois eram eles que tentavam explorá-los como mão de obra gratuita. Ninguém em sã consciência os ajudaria depois da façanha que fizeram. Inferno! Eles teriam sorte se os mercenários decidissem deixá-los em paz e seguir seu caminho. Vamos embora antes que as coisas fiquem caóticas aqui. Um mercenário sugeriu. Ninguém se opôs à sua sugestão. Levaria cerca de 3 horas para a Horda alcançar as muralhas externas da cidade. Os mercenários tiveram muito tempo para partir e deixar os bastardos traiçoeiros se defenderem sozinhos. No entanto, houve alguém que se opôs. Surpreendentemente, era o homem Nico, e os cultistas queriam ferrar mais. Não me olhe assim, não estou com pena deles nem nada. Ashton deu de ombros. Não sei o quão carregadas estão suas contas bancárias, mas não vou embora sem recuperar o combustível e as despesas de viagem que tive. Os preços do combustível não são brincadeira. Agora que Ashton apontou isso, os mercenários não tinham certeza sobre partir sem compensação adequada. Afinal, alguns deles tiveram que pagar milhares de anos em combustível para chegar ao Cuna, e sair de mãos vazias só faria mais mal do que bem. Dito isso, eles não tinham certeza de como receberiam seu dinheiro de volta. Com o empreiteiro morto, não era como se os cidadãos de Zana fossem esvaziar seus bolsos para eles. Para completar, Nico os empregava, não os cidadãos, o que significava que eles não eram obrigados a pagar mercenários por seu trabalho. No entanto, a julgar pela confiança de Ashton, eles sabiam que ele tinha algum plano em mente. Não precisamos que eles nos paguem. Afinal, o tesouro está vindo em nossa direção. Ashton disse com um sorriso presunçoso.
Certamente você não quer dizer, um dos ex-companheiros de equipe de Nico começou a gritar, mas Ashton imediatamente o cortou. Claro que sim, disse Ashton antes de enfrentar os mercenários. Vamos vender os cadáveres das bestas e ganhar algum dinheiro. Infelizmente, isso significa que salvaremos esses bastardos ingratos no processo. Não se preocupe, embora pegar os cadáveres deve ser punição suficiente para eles. Zana não era uma cidade com muitas maneiras de gerar receita. Estando localizados em uma ilha distante do planeta, os únicos recursos sobre os quais eles tinham controle eram as feras e pouquíssimos recursos naturais. Sempre que uma horda aparecia, eles subjugavam as feras e depois as vendiam a preços altos. Sem concorrência significativa, eles poderiam estabelecer preços ridículos para as matérias-primas geradas pelas feras, e os compradores não tiveram escolha a não ser concordar com seus preços exorbitantes. Dito isso, se os mercenários tirassem tudo deles, Zana morreria lentamente. Sem os cadáveres, eles não conseguirão contratar ajuda nem mesmo das organizações mais obscuras e, sem ajuda, não conseguirão repelir futuras hordas. Esqueça a contratação de ajuda. Eles não serão capazes de reparar os danos causados pelas hordas, e lutar contra feras selvagens naquela condição era nada menos que suicídio. Com seu plano, Ashton estava essencialmente empurrando-os para a destruição enquanto se apresentava como um mocinho por ajudá-los. Você não pode fazer isso. Kalea, a mão esquerda de Nico, gritou a plenos pulmões, não é isso que o contrato. Que contrato? Ana agiu surpresa e engasgou. Oh, você quer dizer o contrato que se tornou nulo quando seu líder morreu? Desculpe dizer, mas você não pode fazer nada para nos impedir. Eu vou te oferecer um novo contrato. Kalea entrou em pânico. Pagaremos 4 vezes o dinheiro que Nico ofereceu, mas, por favor, deixe metade dos cadáveres para nós neste momento. Ashton teve o suficiente de suas besteiras. Esses bastardos não hesitaram por um momento antes de ferrar os outros, mas agora que estavam enfrentando o mesmo tratamento, de repente era injusto. Um contrato. Parece que você não tem noção da situação em que está. Ashton calmamente caminhou até ela. Você está fodida. Você queria nos foder, mas eu enfiei um cartão reverso direto em suas bundas. Deu fora se você não quer que alguém enfie algo em sua bunda. Eu quase acreditei que você estava fazendo isso por vingança. Ah, toda a guerra é baseada no engano. Você pensou na linha sozinho, Sun Tzu fez. Ao contrário de um certo bastardo sem corpo, não aceita o crédito pelo trabalho de outra pessoa. Diferente dos outros mercenários, Ashton estava cheio de dinheiro. A perda de alguns milhares de anos também não teria consequências a longo prazo para ele. No entanto, ele precisava de cadáveres, muitos cadáveres, por algum outro motivo, ou seja, para criar um lixo. Pelo menos é o que está escrito no Grimório. A razão pela qual ele queria que outros mercenários contribuíssem era para garantir a segurança de sua facção. Enquanto ele era forte o suficiente para proteger a si mesmo e seus tenentes, os outros eram inexperientes e poderiam se tornar o jantar para as feras. Ter o apoio de outras facções solidificaria a posição de suas forças. Os mercenários recebem seu dinheiro, Ashton recebe seus cadáveres e, juntos, eles se vingarão de Zana. Foi uma situação totalmente ganha-ganha para eles. Depois de ponderar por mais alguns minutos, a maioria dos mercenários concordou em lutar contra a Horda juntos, enquanto alguns saíram para informar a associação sobre a porcaria que Zana havia feito. Tenho certeza que eles só queriam uma desculpa para fugir. Vimura encolheu os ombros. Que bando de covardes. Todos riram de sua reação. Nesse interim, Ashton e os líderes das outras facções estavam ocupados realizando uma reunião. Eles haviam decidido lutar, mas precisavam primeiro de uma estratégia. Felizmente, Astaroth e seus anos de experiência estavam do lado deles. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 438. Venham todos. 2. Zana tinha 6 paredes externas como sua defesa primária.
Cada parede ficou mais espessa para tornar cada vez mais difícil para as feras romperem e alcançarem o centro da cidade. Até agora, os muros foram suficientes para proteger os cidadãos. No entanto, desta vez a horda era muito maior do que nunca, e a horda poderia rasgar as paredes se não fosse controlada. Precisamos reduzir o rebanho o máximo possível. Scar, um desastre desajeitado de pele verde, sugeriu. Uma estratégia de afunilamento pode ser a melhor opção para nós, se for o seu objetivo. Ricochet foi um dos poucos oconianos nativos que decidiu ajudar os mercenários, apesar de ter sido rejeitado por isso. Era mais uma razão para Ashton gostar dele. A maioria das pessoas quebraria sob tal pressão, mas Ricochet era um diamante se perdendo em uma mina de carvão. Isso é o que faremos então, Ashton murmurou. Astaroth havia sugerido um plano de ação semelhante, e Ashton estava esperando sua vez de lançar o plano. Mas Ricochet e seu raciocínio rápido venceram. Em vez de deixar as feras se moverem livremente pelas paredes e atacarem de vários lugares, era melhor permitir uma passagem estreita para que se concentrassem em seguir o caminho fácil. Astaroth sugeriu ainda que eles poderiam montar algumas armadilhas, mas era tarde demais para isso. Diga a Vimur para pegar algumas pessoas e criar um pequeno caminho para os monstros através das paredes. Mas apenas através das 3 primeiras paredes, deixe o resto intocado. Entendi. Ashton deu instruções assim que todos concordaram com o plano. Atlas, pegue 50 esqueletos e ajude-o na tarefa. Sim, mestre. Ashton podia ver os olhares desconfortáveis vindo em sua direção, mas não prestou atenção neles. Seus convocados eram os que enfrentariam a horda de frente. No mínimo, o resto deveria ser grato por seu sacrifício. Agora que a etapa principal foi concluída, eles precisavam refinar um pouco seus planos. A estratégia de afunilamento só teria sucesso se conseguissem evitar a superlotação do espaço. Deixar de conseguir isso iria mordê-los na bunda. Precisamos de alto poder de fogo para evitar que tal cenário se torne realidade. Ricochet disse, as defesas que instalamos podem não ser suficientes para lidar com eles. Isso pode ser resolvido com facilidade. Ashton sorriu e, ao fazê-lo, ruídos altos foram ouvidos do lado de fora. Todos correram para ver a espaçonave de Ashton pairando sobre a cidade e algumas outras. Sendo um cruzador de batalha leve, o navio era suficiente para manter as feras sob controle se as coisas começassem a sair do controle. Isso deve funcionar, resmungou Ricochet. Havia mais algumas coisas para discutir, como a divisão do saque e as posições de batalha, mas, por enquanto, eles haviam se preparado o máximo que podiam. A maioria dos esqueletos de Ashton teve que ficar do lado de fora e na primeira parede, já que nenhum dos mercenários queria trabalhar nesses postes. Alguns podem pensar que eles estavam se comportando de forma covarde, mas Ashton entendeu seu raciocínio. Estar na linha de frente significava aceitar uma sentença de morte. Era o lugar menos defendido, portanto, a taxa de sobrevivência foi a mais baixa. Dito isto, o trabalho lá era o mais fácil. Tudo o que eles tinham que fazer era matar e mutilar o maior número possível de animais. Como o trabalho era simples, Ashton decidiu fazer o melhor uso de seus esqueletos. Dito isso, ele também tinha um motivo oculto, que era julgar as capacidades de Dolus na hora de liderar as tropas. Se o bastardo se mostrasse inútil, Ashton o descartaria e criaria uma nova convocação em seu lugar. Afinal, ele já tinha alguns alvos adequados em mente. O restante das paredes foi ocupado por outros grupos mercenários. Quanto a ele, Ashton decidiu assumir o comando da penúltima parede junto com sua convocação de mortos-vivos. Se as feras passassem por ele, tudo estaria acabado. Não havia ninguém para ajudá-lo exceto Cass, que pairava entre as paredes. As tropas estavam estacionadas e o sol se pôs. A noite estava misteriosamente e inesperadamente silenciosa. Se alguém tivesse dito que uma horda de mais de 10.000 animais estava prestes a atacar, as pessoas teriam rido de seus rostos e seguido em frente. Eu não acho que eles estão vindo, Vimur suspirou.
Às vezes me pergunto como alguém tão inquieto como você ainda está vivo. Ana riu. Só então, Cass disse as palavras que Ashton estava ansioso para ouvir. Eles estão aqui. As sirenes soaram e todos correram para seus postos. Até a ex-equipe de Nico se juntou, já que era hora. Um momento depois, as árvores foram arrancadas enquanto milhares de criaturas corriam em direção à cidade. Seus olhos enlouquecidos não se importavam se tivessem que pisar um no outro para alcançar o alvo. Eles só queriam rasgar alguma coisa. Qualquer coisa com carne era uma visão bem-vinda para eles. Até mesmo o chão não foi deixado intocado, já que os passos furiosos da horda enviaram tremores pela terra. Pela primeira vez, Ashton pesquisou minuciosamente os tipos de seres geralmente vistos em Okuna. É por isso que ele ficou surpreso quando viu os Trolls correndo em direção a eles. No entanto, ele não foi o único que notou isso. O que os Trolls estão fazendo aqui? Ana questionou, mas Ashton não teve resposta. Eles não são nativos deste planeta, são? Os Trolls não são o problema, observou Lyud. Se eles podem aparecer em um planeta onde não deveriam ter existido, então quem sabe o que mais apareceria? Embora lidar com Trolls não fosse grande coisa para eles, sua aparição repentina, sem dúvida, não era uma visão acolhedora. Mas agora não era hora de ponderar. Cass, exploda-os antes que cheguem às paredes. Ashton ordenou. Eles destruirão as paredes se os deixarmos. Sem perder tempo precioso, Cass imediatamente disparou mísseis contra os Trolls que atacavam. Sob a barragem contínua de foguetes e lasers, as habilidades de regeneração dos Trolls eram uma piada. No entanto, Cass teve que usar tudo o que tinha para detê-los. Sem a ajuda de Cass, Ashton não tinha como controlar as feras furiosas. A batalha mal havia começado e as coisas já estavam se tornando desesperadoras. Ana, segure-o forte. Ashton a beijou antes de pular da parede. Onde você está indo? Controle de animais. Ashton respondeu antes de correr para as paredes externas. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 439. Venham todos. 3. O céu sem estrelas estava cheio de fumaça e poeira. O cheiro de carne e sangue queimando encheu o ar enfumaçado. Não era preciso ser um gênio para saber o que estava acontecendo, mas era melhor não deixar os civis refletirem sobre os detalhes da cena horrível do lado de fora dos muros. Observar os monstros era como observar os campos de milho balançando sob o vento. Mísseis de napalm dispararam no céu antes de cair sobre as feras como magma do inferno, mas as feras não pararam quando Dolus gritou, fogo! No topo de seus pulmões. Estrondo. 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 Numerosas torres rapidamente causaram estragos nas feras que se aproximavam, enquanto os esqueletos tentavam detê-los em suas trilhas. Os mercenários estavam causando muito dano, no entanto, a horda sem fim parecia não ser afetada, não importa o que fosse jogado contra eles. Quando parecia que a situação estava sob controle, outra onda passou pelos feridos e continuou atacando tudo o que viam. Não demorou muito para eles empurrarem os esqueletos para trás. Soloi, um dos mercenários estacionados em uma das incontáveis torres, mal teve tempo de pensar enquanto continuava lançando um projétil de artilharia após o outro nas bestas. Quando ele se juntou ao grupo chamado Vengeful Spirit, não era assim que ele imaginava liderar sua primeira missão. Talvez eu devesse ter ido embora com o resto. O meta-humano de cabelos loiros murmurou para si mesmo, nesse ritmo, vou morrer antes mesmo de subir de nível. Ele olhou para o tamanho cada vez maior da horda e sabia que seria apenas um momento antes que as feras passassem pela primeira parede. Apesar de saber o quão ruim era, Soloi não pôde deixar de pensar em como os caras na segunda parede deveriam desacelerar a horda. Ou eles conseguiriam isso matando as feras ou sendo mortos por elas. Mesmo na morte, eles deveriam ganhar algum tempo para o resto deles revidar. O que está acontecendo? Soloi questionou um alienígena com tentáculos estacionado ao lado dele. Não tenho certeza, respondeu o alienígena. Parece que as feras estão recuando. Um momento de alívio tomou conta de seus rostos.
Parecia que eles estavam causando mais dano às feras do que haviam presumido. Todos começaram a comemorar. No entanto, Soloi sabia que as feras não tinham motivos para parar de atacar agora. Eles já haviam levado os defensores ao limite, então por que parar agora? Inúmeras criaturas podiam ser vistas espreita na orla da floresta e parecia que estavam esperando por algo. Proteja-se! Soloi gritou assim que percebeu que algo estava errado. Infelizmente, a maioria dos mercenários foi menos atenta do que ele se tornou alvo dos inúmeros espinhos arremessados contra eles pelos monstros. Sangue e cadáveres empalados pintavam seu lado da parede. O campo de batalha estava quieto, pois agora era um cemitério de insepultos. Em um movimento rápido, as feras destruíram qualquer ímpeto que os mercenários tivessem para eles. Soloi cuidadosamente saiu de seu esconderijo, apenas para vomitar depois de testemunhar a cena de Shelin Espinhal. Entre os cadáveres mutilados jaziam seus camaradas, e a maioria sorria, sem saber que já haviam abraçado a vida após a morte de braços abertos. Acabou. Soloi caiu de joelhos, suas roupas encharcadas do sangue de seus companheiros. A batalha foi perdida, o inimigo havia vencido. Naquele momento, ele não pôde deixar de amaldiçoar sua ganância. Se não fosse pelo dinheiro, ele teria deixado Okuna com o resto de sua equipe. Os monstros eram apenas um meio de matar seus amigos. No final, foi ele quem tirou suas vidas, e esse sentimento o estava comendo vivo. A horda retomou sua marcha e não havia torres para empurrá-los de volta desta vez. Como tudo parecia perdido, algo passou zunindo por sua cabeça. Soloi se virou para ver Aston indo direto para a horda. Parece que ele perdeu a tampa também. Soloi murmurou, estamos condenados. Alguns instantes atrás, Aston voou sobre as paredes o mais rápido que pôde, batendo suas asas gigantescas. As pessoas o viram correndo em direção às feras e ficaram perplexas com sua estupidez ou cheias de admiração por sua bravura. Eu odeio dizer isso, mas é improvável que a estratégia de afunilamento funcione agora. O comportamento deles é estranho, e não é como os animais costumam agir. Aston respondeu, é quase como se eles estivessem sendo controlados por alguém ou algo. Eu estava pensando a mesma coisa. Nesse momento, uma explosão interrompeu a conversa. Uma parede havia caído, mas surpreendentemente não era a primeira, mas a segunda. Conforme Aston se aproximava dos escombros, ele notou que a maioria das pessoas estacionadas ali estavam mortas. Os poucos que sobreviveram não tinham condições de lutar, nem mental nem fisicamente. Pensamos que estávamos sendo espertos, mas foi o contrário. Aston balançou a cabeça e correu para a área entre a primeira e a segunda parede. Assim que ele pousou, ele imediatamente ordenou que os esqueletos recuassem. Afinal, o feitiço que ele estava prestes a usar não diferenciava entre aliados e inimigos. Venham venham todos. Ele gritou e bateu com o punho no chão. Habilidade. A queda do céu está entrando em vigor. Não apenas a terra se partiu, mas tudo na frente de Aston foi incendiado com o fogo do inferno. Assim que uma besta pisava na área, ela queimava até ficar crocante. Mais de 100 criaturas foram sacrificadas ao fogo do inferno instantaneamente. Mas Aston não tinha terminado. Para o horror de todos, ele avançou para o poço de fogo sem hesitar. Mas as chamas não o machucaram, e quase parecia que eles estavam se curvando para cumprimentá-lo. Aqueles que viram Aston não podiam acreditar em seus olhos, enquanto, ao mesmo tempo, os membros de sua facção observavam alegremente. Por que diabos vocês, bastardos, estão sorrindo? Vimur deu um tapa na nuca de um deles. Você começa a sorrir assim quando consegue metade do que nosso capitão tem. Agora, concentre-se no seu trabalho. Sim, senhor. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 440. Chuva escaldante. Aston tinha um plano de contingência pronto caso as formações entrassem em colapso. Com a segunda parede destruída e seus esqueletos inutilizados, era hora de implementar o plano de contingência solo. Embora isso significasse que ele teria que lutar contra as bestas sozinho, era a melhor chance que ele teria de subjugar as criaturas. Afinal,
A maioria de suas habilidades foram estruturadas para afastar hordas. Habilidade: Bloodmist está em vigor, já que Avenged Fall não era suficiente para matar todas as feras. Ashton decidiu levar as coisas um pouco mais longe e ativar outra habilidade ao E1. Mas ao contrário de Avenged Fall, os alvos não precisavam entrar em uma área. Em vez disso, Bloodmist viajou para os alvos. Em outras palavras, não havia como as feras fugirem da névoa. Sem mencionar, Ashton poderia manipular os ventos usando manipulação do vento para uma propagação mais rápida da névoa venenosa na direção das bestas. Isso concluiu o plano de contingência de Ashton. No entanto, nem tudo corre conforme o planejado, para o bem ou para o mal, e Ashton aprenderia isso em breve. Sublinhado a habilidade, Bloodmist está evoluindo para a habilidade, Bloodline. Habilidade ativa, a queda do céu combina com a chuva de sangue. Habilidade passiva, físico dracônico é combinado com chuva de sangue. Nova habilidade épica, Scorching Rain, nível 1, foi criada. Você pode visualizar os detalhes da habilidade na guia Habilidades. Nota: o usuário ainda pode usar as habilidades mencionadas acima separadamente, bem como na forma combinada. Sublinhado: que diabos? Ashton não planejou que isso acontecesse. Tudo o que ele queria fazer era usar simultaneamente Avenged Fall e Bloodmist para causar o máximo de dano possível às feras. Em vez disso, ele acabou criando uma nova habilidade. A névoa de sangue se transformou em nuvens vermelhas dançando no céu noturno e, no momento seguinte, algo inimaginável aconteceu. Ashton não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas uma mistura de veneno ardente caiu sobre as feras. Interessante, você sabia que isso iria acontecer? Eu tinha minhas dúvidas. Mas nada é previsível em relação à combinação de habilidades, graças a vários RNGs. 2. RN o quê? Não sobrecarregue sua mente fraca com coisas desnecessárias. Concentre-se na batalha. As gotas de chuva verde esmeralda queimavam tudo o que tocavam. Os afortunados morreram quando as gotas de chuva perfuraram seus corpos e derreteram órgãos essenciais. Mas os infelizes tiveram que sofrer o tormento do veneno doente que rapidamente se espalhou por seus corpos. No entanto, isso não era tudo. Por mais que a chuva prejudicasse as feras, ela reforçou os genes e habilidades de Ashton junto com seus soldados esqueletos. As feras encurraladas novamente recorreram ao uso da mesma habilidade que usaram para destruir a segunda parede. Milhares de picos cobriram os seus antes de dar zoom em Ashton. Os espectadores engasgaram de horror. Todos eles testemunharam a força destrutiva das pontas e sabiam que as chances de sobrevivência de Ashton eram baixas, se não nulas. Enquanto a maioria dos mercenários estava preocupada com o bem-estar de Ashton, os mercenários da Água Dourada não podiam deixar de sorrir internamente. Não era segredo que eles odiavam Ashton, e é por isso que sua morte foi mais do que uma surpresa bem-vinda. Os mercenários de Goldwater estavam tão certos da derrota de Ashton que quase deixaram seus postos para escapar da horda. Pode-se imaginar o choque em seus rostos quando Ashton não foi atingido pelo ataque destrutivo. Seria preciso muito mais do que isso para me matar. Ashton sorriu quando Bonnie Goliath desviou todas as pontas que vinham em sua direção. Como isso é possível? Kian murmurou em frustração. Aquele bastardo é resistente como Koshega. Koshega? Alguns pensariam que você estava esperando a morte de Reaper. Lyud apareceu atrás dos mercenários de EW como um fantasma. Ao contrário de seus defeitos, Kian era um ator experiente. Sem se atrapalhar, ele se recompôs e encarou Lyud com um sorriso. Só então ele percebeu que Lyud não era o único atrás dele, mas o resto da facção de Ashton também. Não, eu estava elogiando sua resiliência. Ele disse, minhas sinceras desculpas se saiu como se eu desejasse mal ao Sr. Reaper. Koshega? O que é isso? Ana perguntou a Ricochet. Pense nisso como uma barata espacial. Os olhos de Ana ficaram vermelhos assim que ela ouviu isso. Este verme estava comparando Ashton a uma barata. Ele estava cortejando a morte.
3. Felizmente, Laíde estava lá para mantê-la sob controle. Por mais que Liao desprezasse os mercenários da Água Dourada, ele sabia que nada de bom viria de combatê-los desnecessariamente. Você deve expandir seu vocabulário para encontrar uma analogia melhor. Laíde disse com um sorriso. Ou então você vai acabar em apuros um dia desses. Ah, sim, sim. Kian deu a eles um sorriso falso. Então o que vocês estão fazendo aqui? Eu pensei que não devíamos deixar nossos lugares designados. Parece que tudo está indo de acordo com o planejado. Ana comentou sarcasticamente. As bestas não estão passando por Reaper e, se o fizessem, nada seria capaz de detê-los. Não você, pelo menos. A observação de Ana fez uma veia saltar da testa de Kern, mas seu sorriso estava radiante como sempre. Kern era um ser de nível A, mas um mero aluno de nível C estava falando merda sobre ele. Se não fosse por Maston, ele teria feito reaperir seu pequeno amante em suas cadelas sem hesitação. Infelizmente, ele só podia imaginar como iria torturá-los até a morte, mas manter as mãos presas ao lado do corpo por enquanto. No entanto, alguém comunicou a conversa pelo rádio antes que ele cedesse à raiva. A menos que vocês sejam um bando de alpinistas profissionais, embarcar em um navio seria a maneira mais rápida de chegar ao Reaper. A voz de casa ecoou pelo canal seguro. Entre os levarei o mais longe possível sem ferir o bebê. O bebê? Vimura expressou sua confusão. Ela quer dizer o navio. Laíde respondeu, vamos indo. Nuble nota. 1. Habilidade AOE, área de habilidade de efeito. Em termos simples, habilidades que afetam vários alvos em uma área. 2. RNGs, ou geradores de números aleatórios, são uma forma de introduzir um toque de aleatoriedade e causalidade nos jogos. Crédito, Google. 3. Cortejando a morte, faz referência à frase mais amada e digna de nota dos romances chineses. Agora você pode morrer de arrepio, como eu fiz enquanto digitava. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.